Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Muito bom dia, chegando com o Acorda Vascaínos, em nome da 7K. Uma das maiores casas de aposta do Brasil, agora é parceira do AV. Utilizando a plataforma da 7K, que é 100% autorizada a operar no Brasil, seguindo todas as regulamentações do setor, você vai jogar com tranquilidade, porque vai estar em uma plataforma legalizada e segura. Na 7K você tem saques ilimitados e instantâneos, dinheiro na sua conta de forma rápida e segura, e pensando na sua comodidade, garantimos agilidade em todas as suas transações. Conheça a 7K através do link que vai estar na descrição e também no QR Code que está na tela. Explore as possibilidades e divirta-se. Experimente uma plataforma pensada para a sua diversão, com total transparência, suporte e qualidade. Mas lembre-se, alguns lembretes importantes. O jogo é entretenimento, por isso aposte com moderação dentro dos seus limites financeiros. Jogue com responsabilidade. Apostar pode ser divertido. Não é um caminho para dinheiro fácil e, além de ser fundamental, somente para maiores de 18 anos. Jogue de forma consciente apenas com o que pode perder. O jogo é para ser um hobby, não uma renda extra. 7k.bet.br, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco se livrou do fantasma do rebaixamento de uma forma que realmente nos trouxe muita irritação, muita chateação, muita angústia. Mas pega o Atlético Mineiro domingo numa verdadeira escolha de Sofia. Porque, é claro, pode chegar a Libertadores se ganhar a Copa do Brasil. Tem 3 grandes adversários pela frente: Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Fluminense numa semifinal, Cruzeiro e Corinthians numa possível final. É um caminho difícil. A Sul-Americana, que é uma segunda divisão do futebol sul-americano, é um caminho mais fácil. Mas para isso, o Vasco não pode perder para o Atlético Mineiro. E aí passa a ter uma grande dúvida na cabeça do técnico Fernando Diniz. Que time levar para Belo Horizonte para enfrentar o Galo, que está numa situação complicada também, que pode perder vaga na Sul-Americana? Vamos lá. Se por um acaso Vasco e Atlético Mineiro empatarem e forem a 46 e o Santos ganhar do Cruzeiro e for a 47, o Santos tira a vaga do Atlético Mineiro. Pode ter, sim, dependendo da Copa do Brasil, um aumento de uma vaga na Sul-Americana. Porém, o Atlético Mineiro não vai jogar um amistoso, mas está numa fase dificílima, uma fase complicada, o torcedor irritado, uma barca gigantesca que vai sair, crise administrativa, crise de relacionamento no elenco, a informação é de que o elenco está todo rachado, brigas e mais brigas. O Vasco vai enfrentar esse adversário domingo, o que não nos traz nenhuma confiança, porque a gente já ouviu essa história, o Vasco adora ressuscitar esse tipo de time. Então precisa mudar esse nível de atuação. Mas a dúvida é, joga com um time misto, com o risco de perder o jogo, porque o empate serve, mas poupa jogadores para enfrentar o Fluminense? Ou joga com uma força máxima, com aquilo que tem de melhor, para pelo menos brigar por uma partida boa
e deixar alguns jogadores, talvez, no Rio de Janeiro. Eu sou favorável a isso. Acho que o Vasco tem um elenco ainda muito escasso em algumas posições. Se não, vejamos. O zagueiro Carlos Cuesta não joga, o reserva é o volante Hugo Moura, porque o Lucas Oliveira, o zagueiro central, contratado no início do ano, não rodou, não foi. E não deve ficar para o ano que vem, não tem que ficar no ano que vem. Porque você não joga nessas ocasiões, para que vai jogar? Para que vai ficar? Para que continuar fazendo um contrato com ele? Então, o Vasco tem limitações no seu elenco, mas acho que é importante que alguns jogadores, até para essa reta final aí de Copa do Brasil, possam ser testados. Isso é um bom jogo para isso. O Vasco não vai ter o Lucas Piton, vai improvisar o Puma, eu discordo. Mas se vai improvisar o Puma não pode jogar na lateral direita. O Puma tem que jogar na lateral esquerda. É ali que ele tem que jogar contra o Atlético Mineiro. Porque se você bota o Vitor Luiz e bota o Puma na direita para poupar o Paulo Henrique, que eu acho que tem que ser poupado, você vai contrariar uma lógica, porque você na quinta-feira, a não ser que você bote o Vitor Luiz, você não vai colocá-lo, você vai colocar o Puma improvisado. Então eu acho que essas escolhas precisam ser feitas. Acho que o Thiago Mendes tem que jogar para ganhar ritmo, se ele vai ser o volante titular, e acho que está jogando bem. Ele precisa jogar. Não sei se o Cauã Barros deve jogar, apesar de ser garoto, mas está tendo uma sequência muito forte. Acho que é claro que Coutinho e Nuno Moreira não deveriam ir. Por precaução, o Nuno Moreira está morto, estava morto. O Vasco pegou 2 jogos agora contra a Inter e Mirassol com um gramado de São Januário muito alagado. Isso pesa, isso claro que pesa. Então, precisa-se ter um discernimento dentro do Vasco para jogadores que não necessitam estar nessa viagem. Não necessitam serem utilizados. Vou dar um exemplo. O Verratti não tem jogado, tem que jogar. O Verratti precisa jogar. É claro que jogando fora de casa, o Verratti é sempre aquele jogador que não toca na bola, mas ele tem que jogar. O David, por exemplo, precisa jogar. O David é um bom reserva que precisa ter ritmo de jogo. É uma pena que o Paulinho esteja meio desprestigiado, mas acho que o Paulinho tinha que jogar. Seria interessante o Paulinho jogar. Acho que o Tietê vai jogar, que é um jogador que já tem moral com o treinador, apesar de não ser o titular hoje, mas é um jogador que vem recorrentemente jogando. E você vai montando. Vai dar uma outra oportunidade ao Matheus França, talvez escalando ele um pouquinho mais à frente, numa linha mais à frente, com o Verratti e David, seria uma opção. Mas quem que você vai botar por dentro? É uma dúvida. Você pode ter o Thiago Mendes, pode ter ali de volante, você tem o Matheus Carvalho, mas tem uma coisa, se você bota o Matheus Carvalho, que é um canhoto, com o Puma pela esquerda, vai facilitar o jogo, mas o Matheus Carvalho não jogará contra o Fluminense. Então quem vai ser aquele volante ali? Qual é o volante que o Vasco vai utilizar? A gente tem, em termos de relação do Vasco, alguns jogadores que poderiam até ser utilizados. A gente tem o Paulinho, que é uma opção. Você tem, talvez, o Lucas Freitas jogando como um terceiro zagueiro, seria uma opção. O Vasco não tem um elenco pródigo. Todas essas opções são muito superficiais, porque é meio que um catadão que entra em campo. Você não tem reservas nas 11 posições. Acho que o goleiro Léo Jardim tem que jogar, precisa jogar, o goleiro precisa ter ritmo. O Robert Renan precisa jogar, precisa estar apto, apesar de que me mostrou cansaço no jogo com o Mirassol. O último lance ele não corre, ele chega já afogado no lance do segundo gol do Mirassol. Então tem que se fazer um crivo, mas tem que se pensar o seguinte: o jogo de domingo é um jogo que tem algumas valências positivas, além da classificação na Sul-Americana, como por exemplo a moral de você ganhar do Atlético lá dentro. O Vasco não ganha do Atlético. Na Arena MRV nunca ganhou. A última vez que o Vasco jogou em Belo Horizonte no Mineirão contra o Atlético ganhou em 2023. Eu estava lá na abertura do Campeonato Brasileiro. Mas depois, inaugurada a Arena MRV, o Vasco não ganhou mais. Já jogou algumas vezes lá, inclusive semifinal de Copa do Brasil, e perdeu. Então eu acho que precisa ter um pensamento correto, não dá para cometer erros. O nosso adversário o Fluminense girou mais o elenco, gira mais o elenco, mas vai ter um jogo domingo contra o Bahia em que o Fluminense luta para estar já na Libertadores. Já luta pela Libertadores, porque ele está em quinto. Se ele ganha o Bahia, que está grudado ali na busanfa dele, ele fica na quinta colocação e faz um campeonato espetacular. O Fluminense, que é um mês e meio atrás, quando nós ganhamos deles no Maracanã, estava ali pertinho da gente. Agora estão quase 20 pontos. Para mostrar como o Vasco relaxou. E esse, para mim, é o grande problema desse time do Vasco.
mais do que o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático, eu me preocupo muito com o moral. Por isso que eu acho que esse jogo de domingo é importante para que esses jogadores ganhem moral. O Puma faça uma boa atuação na lateral esquerda, que você tenha, por exemplo, um Matheus França voltando a jogar para ser uma opção, o David, que perdeu um gol incrível contra o Mirassol, mas é o Verratti, que esses jogadores ganhem, para quando o jogo estiver apertado contra o Fluminense, pô, bota o Verratti, cara, jogou bem contra o Galo. Esse jogo é o jogo da recuperação de confiança para os guerreiros que a gente fala. Como o Jean diz, a gente tem hoje 12, 13 guerreiros no máximo, a gente precisa de mais guerreiros. A gente precisa rodar mais o elenco, a gente precisa ter mais opções. É claro que o Vasco já pensa no ano que vem, já pensa em reforços, já pensa em mudanças no elenco, mas isso tudo passa por aquilo que vai acontecer até o dia 21. Passa por domingo, porque se o Vasco garante a Sul-Americana, já tem ali um planejamento. Se o Vasco vai a Libertadores, o planejamento sobe. Você depende de datas. A estreia da Sul-Americana é numa época diferente da estreia na Libertadores. Como, por exemplo, não dá para começar o Campeonato Brasileiro a meia boca. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, dia 28 começa. Se você bobear, você pode estar, em breve, já numa zona de rebaixamento e tem um ano inteiro para jogar. Vai ser um calendário muito apertado. Então esse jogo de domingo passou a ser um jogo muito importante, sim. O Vasco tem que jogar com seriedade, com aquilo que tem de melhor. Claro, volto a dizer, poupando talvez o Nuno e o Coutinho como pontos principais. Acho que o PH precisa dar uma descansada, precisa dar uma recuperada de gás. O Barros talvez seja uma opção também para ser poupado. Mas volto a dizer, acho que tem que jogar o Puma Rodrigues. Acho que se jogar o Vitor Luiz, é ele que tem que jogar contra o Fluminense. Acho que o Thiago Mendes tem que jogar por conta do ritmo. Eu escalaria um time com o Léo Jardim, Tietê ou Puma. Eu sou favorável ao Puma porque eu sou mais o Vitor Luiz na esquerda nos jogos contra o Fluminense. O da posição, sou contra improviso. Mas vamos lá, Tietê ou Puma, Hugo Moura, Lucas Freitas e Vitor Luiz ou Puma. Deixa o Robert Renan como opção. Deixa o Lucas Freitas jogar. Meio de campo, Thiago Mendes. Segundo volante, eu botaria o Paulinho. Seria uma opção de dar uma chance ao Paulinho para terminar pelo menos o ano jogando. É um jogador que dificilmente vai ficar no Vasco, mas é um jogador de qualidade. E completaria ali o meio de campo com o Matheus França para jogar. Talvez seja ali uma razoável posição. Ou então colocar o Paulinho mais à frente com o Matheus Carvalho jogando um pouquinho mais atrás. Matheus França, Verratti e David. Seria um time. Mas isso tudo comprova como o elenco do Vasco ainda é deficiente. Como é necessário realmente reforçar. Mas quem jogar contra o Atlético domingo precisa dar a vida. Pelo aspecto classificação, mas principalmente como um passaporte para a final. Porque quem for mal, quem não jogar, dificilmente vai ter sequência. Dificilmente vai continuar, inclusive, para o ano de 2026. E acho que esse vestibular precisa ser feito. O Vasco precisa enxugar o seu elenco. Tem muita gente ali dentro que já não devia estar há muito tempo. E que acha que domingo é o murro derradeiro, o murro final, para se terminar isso. Deu. Ajuda nos dias 11, 14, quem sabe 17, 21. Se não deu, dá linha na pipa dessa rapaziada, que é o melhor. Porque a partir de semana que vem a gente precisa estar com todo mundo focado, absolutamente focado nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Tá bom? Eu vou estar logo mais no Sextou lá no Parque Jacarepaguá. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Um grande abraço. Agora eu tô indo lá pro meu funcional. Vou dar uma malhadinha e a gente se vê mais tarde. Grande abraço. Tchau. Para Roberto Dinamite sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.